no exercício 2015, mais de 50 mil adesões em bloco? Eu vou pegar o relatório para poder responder para o senhor. Por favor. Porque, pelo que eu vi, a adesão em bloco é um indício de fraude muito grande, que não tem qualquer tipo de critério. Adesão coletiva. Eu vou falar do anexo que está no relatório de visita às entidades. Ele traz aqui discriminado a quantidade de inclusões superiores a 50 mil por competência, a entidade... É isso mesmo. De dezembro de 2016 a agosto de 2024. Não. Ah, sim, tá. E essas informações, elas dizem respeito a inclusões que se pensa como uma das causas que isso pode ser inclusões que são feitas de uma forma massiva de informações. Aí vamos começar no ano de 2016, então, que a senhora disse que o corte é a partir de 2016. Teve adesão em bloco em 2016? Nós trouxemos no relatório, neste quadro, só aquelas que tiveram a partir de 50 mil. É só de 50 mil que eu estou pedindo. Ok. 2016, especificamente, qual a informação que o senhor quer? Eu quero saber quantas entidades em 2016 conseguiram adesão em bloco de mais de 50 mil. Nós trouxemos a informação especificamente da única que nós identificamos, que foi da CONTAG. Então, CONTAG, em 2016, teve uma adesão em bloco durante o exercício de mais de 50 mil associados. O que vocês identificaram isso aí como um pressuposto de fraude muito forte. 2017, quantas entidades conseguiram adesões de mais de 50 mil associados? Nós temos 3 registros em dezembro de 2017. Pode dizer o nome dessas entidades? Centrap, CONTAG, ANAPS. 2018. São vários, eu vou listar então um por um. Janeiro de 2018, ANAPS. Fevereiro de 2018, ANAPS. Março de 2018, ANAPS. Abril de 2018, ANAPS. Junho de 2018, ANAPS. Setembro de 2018, Centrap. Novembro de 2018, ASBAP. Dezembro de 2018, Centrap. Dezembro de 2018, ABANSP. Dezembro... Ainda é dezembro de 2018? Sim. Diga aí, por favor. Dezembro de 2018, CONTAG. Dezembro de 2018, ASBAP. Dezembro de 2018, ANAPS. A senhora poderia contar aí quantas entidades em 2018 obtiveram adesões em bloco de mais de 50 mil? Porque 2016 foi uma, 2017 foram 3. 2018, quantas? 12. 12 entidades. Agora, bora para 2019. Quantas entidades tiveram adesão em bloco em 2019? Tem um registro em dezembro de 2019. CONTAG. 19. CONTAG. Só teve uma que foi a CONTAG, com mais de 50 mil adesões. 2020. Abril de 2020, CONAFER. Quantas teve durante o ano 2020? Apenas esse. 2021. Julho de 2021, CONTAG. Tá. 22. Novembro de 2022, CONAFER. 23. Abril de 2023, APDAP-PREV. Julho de 2023, CBPA. Julho de 2023, CONAFER. Julho de 2023, Sindinap. Julho de 2023, APPS Universo. Julho de 2023, AMBEC. Agosto de 2023, CBPA. Setembro de 2023, AMBEC. Setembro de 2023, CBPA. Outubro de 2023, ABSP. Outubro de 2023, AMBEC. Novembro de 2023, ABSP. Novembro de 2023, AMBEC.
dezembro de 2023, AMBEC, dezembro de 2023, ABSP. Os relatórios da Auditoria Geral do INSS podemos encaminhar e eles estão disponibilizados também em transparência pública, mas podemos encaminhar sim. Muito obrigado, vai ser muito importante. A CGU recomendou alguma medida disciplinar contra os servidores que foi detectada omissão, prevaricação ou mesmo qualquer outro crime contra a administração pública? Existem processos instaurados, mas como eu falei no início, né, na minha fala, não está sob a responsabilidade da minha diretoria, outra secretaria na Corregedoria Geral da União. A auditoria que vocês fizeram identificou qualquer outro órgão ou ministério que falhar na supervisão dessa fiscalização? A supervisão e o acompanhamento dos ACT é responsabilidade do INSS. Eu vi ontem, ou foi antes de ontem, um fato que me chamou muita atenção. A CGU determinou a abertura, se eu não me engano, é de PA, é procedimento de... Administrativo de responsabilização. De responsabilidade. De 37 entidades, ou 40, eu não me recordo. E foi logo concomitante ao começo dos trabalhos da CPMI. Se vocês tinham isso desde 2024, por que vocês não abriram esses procedimentos concomitantemente à constatação das irregularidades? Eu não sei dizer, também não está na atribuição da minha diretoria e é outra secretaria da CGU. Quais são os requisitos para a abertura de um PA? Eu não conheço a lógica do processo administrativo de responsabilização, mas ele busca apurar a responsabilidade da entidade, nesse caso específico das entidades associativas que estamos falando aqui. Então, mas a senhora não saberia dizer o conteúdo desses processos de responsabilização, né? Não. Olha, quero dizer para a senhora que nós aqui, no caso a relatoria, estamos muito gratos pelos trabalhos realizados pela CGU, pela forma que a senhora se portou. A senhora é uma técnica que honra o nosso país. E deixar isso registrado. Quando a gente tem bons técnicos, responsáveis, competentes, a gente consegue levar essa nação adiante. E, ao mesmo tempo, eu queria lamentar que esse trabalho que a senhora fez a partir de 2023 não tenha sido realizado desde 1994. Esse rombo de bilhões de reais poderia ter sido evitado. Da minha parte, presidente, antes de encerrar, eu tenho que fazer duas perguntas que foram de telespectadores, o presidente deixou comigo aqui. O Elvis de São Paulo. Achei uma pergunta muito interessante. Que medidas a CGU recomenda para prevenir novas irregularidades e proteger os direitos dos beneficiários? As medidas, elas estão tratadas como recomendações nos relatórios de auditoria, especificamente o segundo relatório de auditoria, ele traz a proposição da suspensão da totalidade dos ACTs naquele momento e de que fosse avaliada, então, a pertinência de não mais fazer esse tipo de desconto consignado na folha de pagamentos do INSS. Respondendo ao Elvis, eu vou também falar com o presidente para a gente colocar essas recomendações da CGU de forma pública aí na página da CPMI. Mas queria fazer uma pergunta à senhora. As ACTs estão suspensas por ordem judicial ou por administrativa? Administrativamente, houve a decisão judicial em relação às entidades que estavam com medidas na operação, mas houve a decisão administrativa na sequência da operação de suspender a totalidade dos ACTs. Essa suspensão, ela pode ser revista com qual critério, a senhora sabe dizer?
O senhor diz retomar a execução dos ACTs? A grande preocupação é essa. A avaliação que nós temos dos contatos que temos tido com o INSS a partir da operação é que esses ACTs serão analisados à luz dos ressarcimentos que eles estão fazendo, a partir das informações que estão recebendo, deste terceiro relatório que nós concluímos em agosto e dos resultados dos processos administrativos de responsabilização. Isso quer dizer que assim que passar esse período de apuração, foi o que eu entendi, eu queria que a senhora explicasse, que há a possibilidade, antes de ser aprovada a legislação que ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados, antes de estar em vigência, isso quer dizer que pode haver uma continuidade dos descontos associativos? Eu não posso afirmar, depende das análises que serão feitas a partir das considerações que existem no âmbito do INSS. A legislação aprovada ontem foi que desconto associativo não possa ocorrer. O PT não, na folha de pagamento, que é, Marcelo? O PT chegou a propor uma emenda para recolocar, mas depois retirou o destaque na hora da votação. O PT ontem ainda tentou votar mas isso. Espera aí um pouquinho. Só fazer um esclarecimento aqui. Congresso, como está aqui o líder do governo do Congresso e como o PT votou favorável na Câmara, eu proponho aqui o ilustre senador Randolph, que juntos vamos propor a inclusão na pauta de forma eu digo, mais rápida possível no Senado, para já a próxima semana a gente replicar o que passou na Câmara. Muito importante. Vamos ajudar. Muito importante. Uma preocupação de todos nós aqui, não é do relator, é de todos nós, doutora, é a questão dos consignados. Nessas análises feitas pela CGU, nessas entrevistas de 1.273 pessoas, vocês tiveram acesso a descontos também dos consignados? Eu vou me permitir dar alguns passinhos atrás. Quando eu mencionei anteriormente que a partir do mapeamento que fizemos dos temas críticos, um dos temas que identificamos era consignações na folha de pagamentos, em que envolve principalmente, entre outros, mas principalmente empréstimos consignados e descontos associativos. E naquele momento nós tínhamos em torno de 70 bilhões consignados na folha de empréstimos e em torno de 500 milhões de descontos associativos. Naquele momento, a nossa decisão foi, então, de fazer um trabalho relacionado aos empréstimos consignados. O trabalho está pronto, está concluído desde o final de 2023, dezembro de 2023, está publicado também. E aí, na sequência, quando terminamos este primeiro trabalho, iríamos iniciar um segundo trabalho cuidando de empréstimos consignados, e por força do que tínhamos identificado em relação aos descontos associativos, mobilizamos a equipe para cuidar especificamente do trabalho dos descontos associativos, que não tínhamos terminado ainda, já estamos fazendo outro trabalho envolvendo empréstimos consignados, esse trabalho está em andamento, pelas questões todas que foram ponderadas, pelos resultados dos trabalhos que tivemos anteriormente. Então, em relação especificamente aos empréstimos consignados, a CGU tem um relatório publicado em fevereiro de 2024 e um trabalho em andamento a partir de março de 2025. Me permita, a senhora tocou num ponto muito importante. A senhora falou que nós estamos cuidando de algo em desconto associativo da ordem de pouco mais de 6 bilhões de reais. Do consignado, a senhora está falando algo em torno de 70 bilhões de reais, 10 vezes mais. A senhora disse que foi publicizado isso aí, eu confesso à senhora que eu não conheço, mas como está publicizado, eu gostaria de saber da senhora, isso está no escopo do nosso trabalho, se as mesmas questões irregulares, se fraudes parecidas, se há essa detecção também nesse relatório da CGU, o que já foi publicizado.
Em relação ao relatório que está publicizado, eu estou até procurando ele por aqui, nós, naquele primeiro momento, inclusive essa é a grande questão do porquê de trabalhos segmentados e porquê que não se tratou consignações como um pacote único, porque os processos, eles têm semelhança sim, mas eles também têm diferenças. E no momento que nós estávamos, então, fazendo aquele trabalho em 2023, com uma materialidade de muitos bilhões, nós, nas interlocuções com o INSS, conseguimos que fossem realizados aprimoramentos em sistema. Então, os sistemas, naquela época, eles estavam melhor construídos que aqueles dos descontos associativos. Mas, especificamente, em relação à implementação dos empréstimos consignados, precisamos seguir nas nossas análises para saber se eles têm a mesma forma de operação que a gente tem nos descontos associativos. Então, vou ser mais objetivo. Mesmo sem ter aprofundado naquele instante, mas vocês já apontaram indícios de irregularidades? Eu não sei se eu consigo falar de irregularidades, mas sinalizações de problemas, com certeza. Se o senhor me permitir, eu vou ler aqui especificamente em tópicos o que nós identificamos. Por favor. Baixa qualidade das informações registradas no e-consignado, possíveis averbações de empréstimo pessoal consignado sem o cumprimento dos critérios legais, inexistência de acompanhamento periódico pelo INSS do cumprimento das normas IACT relativos ao crédito consignado e da qualidade dos serviços prestados pelas instituições consignatárias, a ausência de divulgação de informações mínimas previstas, bem como de orientações aos beneficiários do INSS, a ausência de institucionalização de regras e procedimentos de mensuração e cobrança dos custos operacionais acarretados ao INSS pelas operações de crédito consignado. Doutora, a senhora poderia... Tá, mas a senhora poderia fazer juntar aqui na Secretaria da CPMI esse relatório publicizado? Podemos. Eu agradeço muito. Deixa eu perguntar outra coisa, senhora. A senhora saberia dizer quais bancos dominam a questão do consignado em relação a aposentados e pensionistas? Não consigo dizer, em função de a auditoria estar em andamento, e aí eu não tenho tanto detalhe. Doutora, a dona Maria de São Paulo, ela fez um questionamento aqui, perguntando quais ações a CGU recomenda como prioritárias para garantir mais transparência e eficiência na gestão da Previdência. Dona Maria é inteligente, viu? Em relação a ações especificamente, eu acho que ela na própria pergunta já traz a resposta, é transparência efetivamente. Em relação a benefícios implementados, a valores descontados, eu acredito que a transparência, mesmo em relação a filas, existe uma recomendação da CGU nesse sentido, de que se dê transparência ao beneficiário em relação ao serviço que o INSS disponibiliza a ele. Quero agradecer demais a senhora, agradecer a CGU, parabenizar, e a parte do relator eu me dou por satisfeito. Senhor presidente, eu posso fazer uma pergunta ao relator, só para entendimento dos procedimentos futuros. Pedir ao relator se, diante da afirmação que a doutora Eliana trouxe, da irregularidade em 100% das entidades, se não seria razoável pedir a suspensão dos registros, bloqueio de conta das entidades, de todos os seus diretores, de forma imediata, para que possamos estancar e, com certeza, ter tranquilidade para auditar e enviar os procedimentos futuros. Olha, eu fiz uma série de prioridades direcionadas ao presidente para pautar. Eu acho que o primeiro momento agora, deputado Evaí, é nós quebrarmos o sigilo para sabermos onde o dinheiro se encontra. Porque pode ser que o dinheiro nem esteja mais nas entidades, né? No Brasil já mostrou que tem offshores também fora. Então vamos esperar
quebra que o colegiado vai decidir na próxima semana para a gente avançar nisso aí. Tá? Obrigado. Antes de passar a palavra para a senadora Damares, eu quero só um complemento aqui ao questionamento do relator, deputado Alfredo, quando ele pergunta sobre os empréstimos consignados. Existem algumas recomendações da CGU no que diz respeito ao empréstimo consignado. Quais são essas recomendações? Aí, o senhor me permite que o presidente falou das recomendações da CGU em relação aos empréstimos, aos descontos associativos, elas ficam divulgadas na página da CGU também. Em relação às recomendações, foram expedidas 11 recomendações, vou resumir. Inclusão no sistema consignado de preenchimento obrigatório pelas instituições financeiras, porque isso permite a transparência. Apurar e adotar providências em relação aos casos identificados que estariam fora das regras de averbação, em especial quanto ao valor dos juros. Estabelecimento de rotinas e procedimentos de acompanhamento dos registros do e-consignado e da plataforma consumidor.gov, de forma a monitorar a adequação dos contratos de crédito consignado averbados, os descontos realizados e da qualidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras. Publicar em sua página oficial informações mínimas sobre as instituições que ofertam crédito consignado, bem como orientações aos beneficiários, e formalizar regras e procedimentos para apuração e cobrança dos custos operacionais acarretados ao INSS pelas operações de crédito consignado. Agradeço e complemento a sugestão do senador Rogério Marinho, quando ele fala do PL 1546 de 2024, que nós aprovamos ontem lá na Câmara, que vai agora para o Senado. Além da questão da proibição dos descontos das associações e entidades, é importante ter o mesmo tratamento para essas instituições financeiras, porque, como já foi visto aqui, o desconto que os bancos fazem no que diz respeito aos empréstimos consignados é 16 vezes maior do que as associações. Então é importante a gente proteger de fato esses consumidores e principalmente esses beneficiários de programas sociais. Presidente, isso é outro assunto, só para a organização dos nossos trabalhos. Vossa Excelência chamou a senadora Damares com a primeira escrita, logo em seguida teremos a suspensão para o almoço? Eu queria que pelo menos 3 oradores fizessem a fala, e aí para a gente, após os 3 oradores... O acordo foi feito. 13 horas. Deixa a senadora falar. A gente ouve, só como encaminhamento, para cumprir o que acordamos antes, presidente, ouviremos a senadora Damares, suspendemos para o almoço na 1 hora combinada e depois retomamos. Eu tinha sugerido a senadora Damares e a senadora Lisiane, e aí, mas se vocês acham que deve ser dessa forma, não tem problema, a maioria é quem decide. Presidente, foi acordado suspensão. Senador Damares. Passo a palavra para a senadora Damares para fazer os seus questionamentos, por 10 minutos. Obrigada, presidente, mas é difícil participar de uma CPMI que o relator não dorme, não come, não faz nada a não ser ler documentos, porque o show que esse relator deu hoje, que ele leu tudo, parabéns, relator, mas deixa a gente trabalhar também, tá? Eu quero começar antes, parabenizando a doutora Eliane, mas eu queria me referir a um questionamento do deputado Evair. Senhores, nós estamos numa CPMI que vai mudar a história do país e a história dos aposentados, com certeza. Mas a gente tem que ter o cuidado também de respeitar um pouco as histórias de algumas associações e algumas instituições. Deixa eu dizer, em 84, eu sou vizinha do relator, ele é de Alagoas, eu sou de Sergipe. Lá em 84, eu estava na militância, cuidando de mulheres do campo. E algumas instituições dessas que estão sendo investigadas chegavam nessas mulheres quando o Estado não chegava. Nós temos que reconhecer que algumas instituições dessa têm uma história de acolhimento, apoio ao trabalhador rural, ao aposentado rural lá na ponta. O que aconteceu é que elas foram aparelhadas por militâncias e
recentemente, elas foram invadidas por bandidos. Nós temos que encontrar os bandidos que usaram a instituição como a CONTAG, por exemplo. Mas a gente precisa reconhecer que elas, no momento, foram muito importantes para os aposentados, especialmente da área rural, e eu preciso fazer justiça. Quem vem da base como eu tenho que fazer justiça a algumas instituições. E eu precisava dizer isso porque se a gente começar a bloquear tudo dessas instituições, as mais antigas especialmente, elas têm projetos na ponta, têm projetos sérios também. A gente vai inviabilizar alguns projetos sérios. Então, que a gente tenha cuidado na hora de pedir os bloqueios de algumas instituições. Essas recentes criadas tão somente para fraudar, não. Mas as mais antigas, elas lá na ponta desenvolvem projetos, ok? Doutora Eliane, eu sou autora do requerimento, uma das autoras do requerimento para lhe trazer. E antes de vir, eu fui pesquisar a sua vida. Então, eu vou lhe dar um conselho à senhora e seus assessores. Corre no site da CGU, porque quando a gente clica no seu currículo, aparece de uma outra Eliane, não o seu. Então, corrijam isso lá, porque o que está aparecendo lá é o currículo de uma Eliane, também uma funcionária, mas não é a senhora, e isso foi difícil para mim conhecê-la mais profundamente. Mas eu investiguei, vi que a senhora, em 2017, foi diretora interina de uma outra diretoria que cuidava de assuntos sociais, governo Temer. 2018 foi efetivada, governo Temer. 2019, já nessa nova diretoria criada pelo governo anterior, é a Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios, governo Bolsonaro. E a senhora continua hoje lá, o que mostra que a senhora é uma profissional, que a senhora é imparcial, a senhora é muito boa para ter permanecido, nós estamos 3 governos liderando um trabalho como esse. Então, a gente precisa reconhecer o seu trabalho e reconhecer a qualidade do relatório. O relatório apresentado por vocês em 24 é um relatório completo. Esse relatório vai nortear muito o nosso trabalho aqui e eu preciso aqui valorizar os guerreiros da CGU, esses auditores incríveis que quando eu era ministra não me deixavam dormir. A CGU é proativa, é uma instituição forte e eu preciso fazer esse reconhecimento. Mas observei, diretora, que a sua diretoria, quando eu olho as outras diretorias no atual organograma, elas têm coordenadorias. Aí eu olho a sua diretoria, a senhora só tem gerente de projeto. A sua diretoria está esvaziada, a gente precisa melhorar e empoderar mais a sua diretoria no momento em que a gente vê que nós vamos ter muitos problemas ainda daqui para frente. A gente teria que melhorar a sua diretoria? Na verdade, o modelo de diretoria, ele tem 4 gerências de projetos, enquanto outras diretorias têm coordenações gerais. Qual é a diferença? A partir do momento que nós temos gerências de projetos, nós conseguimos, no âmbito da minha diretoria, não estou dizendo que esse é o modelo, mas lá funciona. Nós conseguimos direcionar os esforços para onde nós temos a necessidade de priorizar trabalhos. Tanto que eu falei que, ainda fazendo o trabalho dos descontos associativos, já retomamos um outro trabalho em relação aos empréstimos consignados. Então, se formos nós, servidores públicos, dizer que precisamos de mais pessoas para trabalhar, sempre precisamos. Não só a minha diretoria, como todas as outras. Mas temos sim a estrutura que nos permite trabalhar. E mais do que isso, nós temos uma estrutura que temos colegas em todo o país e os colegas engajam nos projetos que nós fazemos também. Então, em que pese termos uma diretoria com determinado tamanho, temos colegas em outras unidades regionais da CGU que compõem as nossas equipes e conseguimos sim fazer os nossos trabalhos na necessidade que temos. Mas sempre, né, precisamos, quanto mais pessoas tivermos trabalhando, não só na minha diretoria, mas nas outras, mais trabalhos poderemos fazer. Doutora Eliane, no início de 2023, o ministro Benício tentou acabar com a Secretaria Anticorrupção, rebaixando ela a uma diretoria. Depois ele volta atrás. Esse movimento interno atrapalhou seu trabalho em 2023 de fiscalização? Não, de forma nenhuma. Tá. Doutora,
todo mundo sabe do meu trabalho com os indígenas. E quando a procuradora esteve aqui, ela ela acabou nos alertando com relação aos descontos na área indígena. Vocês também fizeram uma investigação lá nessa área, e eu vi aqui no relatório que vocês disseram que ouviram representante dos indígenas, uma vez que talvez eles não entendessem as perguntas, o nível de perguntas que a CGU faria aos indígenas que estavam com desconto. Quem eram esses representantes que falaram em nome dos indígenas? Não sei lhe dizer, mas podemos recuperar nos nossos documentos de auditoria quem seriam esses representantes. Porque a nossa preocupação é que é possível que esses representantes estejam com os cartões dos benefícios, sacando benefício, não só fazendo acordo com as associações, mas também sacando os benefícios dos indígenas. Doutora, eu vi que a senhora falou que vocês comunicaram ao INSS assim que a auditoria ficou pronta. E foram várias reuniões. E vocês comunicam ao controle interno do Ministério, ok? Sim. Controle interno é ligado à Secretaria Executiva do Ministério, ok? É assim o organograma de qualquer ministério. Sim. O secretário executivo na época era quem? A senhora lembra do Ministério? Volney, que é o atual ministro? Acredito que sim, mas eu não sei lhe dizer, mas acredito que sim. Por que a minha pergunta? Porque, com certeza, ele foi informado também como secretário executivo. Nós trouxemos o ministro aqui para falar no Congresso Nacional e ele se mostrou muito disposto a resolver todos os problemas. Inclusive, eu entrei com uma ação para que ele não tomasse posse, porque ele era o secretário executivo, com certeza sabia das fraudes, e ele me disse que iria me surpreender. De fato, ele está fazendo um grande trabalho. Mas é possível que a Secretaria Executiva e a coordenação de controle interno tenha sido pressionado para não fazer nada dentro do Ministério e dentro do INSS? Não posso afirmar. Ok. Doutora, mas a gente tem um subprocurador do INSS, doutor Fábio Lucas, que tentou desqualificar o relatório de vocês, desqualificar todo o trabalho de vocês. Quais foram os argumentos que ele usou para desqualificar o relatório da CGU? O questionamento que foi feito por ele foi em relação à forma de amostragem. Apenas a forma de amostragem? Que eu recordo sim, mas o que tivemos na reunião está registrado em ata, mas o que eu recordo, o principal argumento foi a forma de amostragem. Ok, doutora. Então, a gente pode dizer que enquanto a CGU trabalhava tentando encontrar todas as fraudes, o INSS queria desqualificar o trabalho dos auditores. A senhora pode afirmar isso? Na verdade, ele fazia um questionamento a respeito da forma de amostragem, e nessa mesma reunião ficou definido que a CGU estaria então à disposição para construir com o INSS alguma forma de amostragem que fosse coerente e pudesse ser utilizada. Eu vou fazer a última pergunta, mas é claro que a gente não esgota aqui, eu vou fazer requerimentos de informações também. O relatório ficou pronto em setembro de 2024, mas só foi disponibilizado para todos nós, nós só tivemos acesso em abril de 2025. Por que esse tempo tão grande, doutor? Especificamente, a data que ele traz na capa dele, que é de setembro, é da versão final já diagramada. O relatório, na verdade, a versão preliminar foi encaminhada ao INSS no final de julho, a versão final foi encaminhada ao INSS no final de agosto, e a publicação foi feita no dia da operação, porque, como eu falei no começo, trabalhamos em parceria com a polícia e conversamos os técnicos, tanto na CGU quanto na polícia, que se houvesse a divulgação do relatório, poderia existir um prejuízo à investigação. E aí, nesse momento, o relatório foi publicado no dia da operação. Ministro Rui Costa tinha conhecimento de tudo? Não sei. Obrigada. Agradeço e parabenizo a senadora Damares e quero aqui fazer um registro que eu acredito importante, o esforço da senadora Damares, que recebeu um diagnóstico que não é fácil nas últimas semanas. Saiba, repito as mensagens que eu lhe mandei, estamos todos em oração, torcendo pela sua saúde, a sua vida. Tenho certeza que essa é mais uma batalha que Vossa Excelência vai vencer. 1h40 está aqui e 4 minutos está aqui lutando, mesmo sem ter almoçado, nesse estado, então parabéns pela luta. Aviso da presidência.
A pedido do senador Carlos Viana, informo que houve um equívoco na fala dele no início dessa reunião em relação à vinda do ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, que mudou de nome. Atualmente chama-se Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Ele anunciou que a oitiva seria no dia 22 de setembro, quando, na verdade, a oitiva está agendada para a próxima quinta-feira, dia 11 de setembro. Aproveito a oportunidade também para informar que a vinda do ministro Lupe já ocorre na segunda-feira, dia 8 de setembro. Conforme previamente acordado, essa reunião está suspensa por 60 minutos para o intervalo para o almoço e retornaremos às 14h10.